Procedimentos operacionais padrão, os famosos POPs, fundamentais para quem quer ter resultados dentro da sua empresa, dentro do seu departamento. Então, se você quer aprender a fazer uma boa gestão de processos e entender o que são os POPs, fica nesse vídeo porque esse é o nosso tema de hoje. Fala pessoal, aqui é o Lucas Rafael, fundador da Índole Society, e eu digo que se você quer ter uma equipe que gere grandes resultados, a tão famosa equipe de alta performance, não adianta você cobrar da sua equipe se você não tem os seus processos bem definidos, os seus POPs, os procedimentos operacionais padrão. O que são os POPs? São as sequências de processos da sua empresa. Cada função que você exerce dentro da empresa, que o seu colaborador exerce dentro da empresa, existe um procedimento operacional padrão, uma forma de ser executado de uma forma correta que gere o melhor resultado. E muitas empresas que eu vejo, eu entro todas as semanas dentro das empresas e eu digo, a maioria não tem procedimentos operacionais padrões bem estabelecidos, que é, no final das contas, uma gestão de processos. O que é um processo? De uma forma bem simplista falando, um passo a passo a ser desenvolvido. Porque quando você pega ali a gestão de pessoas, que a gente viu no nosso vídeo passado, de pegar os potenciais das pessoas e colocar eles para executar um bom processo, você precisa entender que uma equipe de alta performance só vai executar um bom trabalho se ele tiver um bom processo, um bom passo a passo a ser executado. Porque pode ter certeza, se você quer cobrar da sua equipe algo que você nem mesmo tem uma padronização para fazer, um processo bem estabelecido, você pode ter certeza que a sua equipe uma hora ela vai parar de produzir. Por quê? Porque elas vão perceber que, cara, não adianta a gente dar o máximo se não tem um caminho a ser executado. Não adianta a gente dar uma boa performance se o que a gente faz hoje não gera um resultado, não por falta de capacidade do time, mas por falta de estrutura da empresa. Então, para começar, antes de você querer desenvolver uma equipe de alta performance, você precisa trabalhar os seus POPs, trabalhar os seus procedimentos operacionais padrão para que o seu time possa executar uma ação diária que gere os melhores resultados, tá? E vamos lá, pegar um processo, vamos pegar aqui um processo comercial. Você precisa entender tanto da captação do funil de vendas, tá? Da captação do funil até a estrutura de venda e depois a jornada do cliente dentro da sua organização, ali o pós-vendas, o processo de manutenção, o processo de follow-up. Então você precisa ter esse processo muito bem estabelecido, desde a captação até a finalização e a jornada do cliente posteriormente para poder fazer o follow-up e a recompra e assim voltar todo o processo da jornada do cliente, certo? Isso aí é um exemplo, né, do procedimento operacional padrão de um processo comercial. E aí eu vejo muitas empresas chegar lá e falar, minha equipe não está vendendo, mas não tem uma estrutura, um processo que faz com que o cliente seja bem atendido. Então entra um cliente aqui e o cliente fica totalmente solto, por quê? Não é por causa de simplesmente a falta de capacidade do vendedor, mas é porque a empresa ela não tem uma estrutura que proporciona aquele vendedor ter ações assertivas perante aquele cliente. E é por isso que ter uma estrutura comercial, uma estrutura administrativa, uma estrutura financeira, ter um passo a passo para ser executado em todas as funções da sua empresa é fundamental antes de querer cobrar das pessoas. Então não cometa o erro de 99% dos brasileiros, empresários, que quer cobrar das pessoas, querem desenvolver um time de alta performance, se nem a estrutura básica da empresa eles fazem. Os POPs hoje, dentro de uma empresa bem estruturada, é praticamente um livro desse tamanho, dependendo do tamanho da organização. Porque nesse documento, nesse arquivo de documentos mesmo, que são os procedimentos operacionais padrão, tá ali os passo a passos a serem executados de todas as funções dentro da empresa. Isso é muito bom porque quando você contrata uma pessoa nova, você passa o processo, o que ela tem que ser executada. É praticamente o seguinte, olha, eu estou te contratando para essa função e você tem que fazer exatamente isso. Apresenta os processos para ela. Ela vai ter consciência do que ela tem que fazer todos os dias. E aí, fazendo aquilo todos os dias, trabalhando um processo de engajamento do seu time, pode ter certeza que no final das contas o resultado vai ser atingido, desde que você tenha os procedimentos da sua empresa bem estabelecidos. Lucas, como que eu faço para desenvolver um processo? Primeiramente, entenda o que é um processo. É um passo a passo a ser executado.
Quando você entende isso, você pode criar um processo do zero dentro da sua empresa ou você pode modelar esse processo de um concorrente, por exemplo. Se você está vendo um concorrente que está tendo grandes resultados dentro do seu segmento, entenda como que está sendo feito os processos dele. Você pode modelar isso e modificar dentro da sua necessidade. Mas você precisa ter o passo a passo a ser desenvolvido para ter uma boa gestão de processos e automaticamente colocar as pessoas a executarem uma ação que vai gerar o resultado. Porque se ficar todo mundo perdido, você vai perceber que tem muita gente que tem potencial dentro das empresas, eles pedem conta e vão embora, se desanimam com a empresa, não por falta de oportunidade, mas por falta de estrutura. Uma empresa sem estrutura, ela não tem condição de crescer. E um profissional de alto valor, ele não vai ficar numa empresa para não crescer. Ele não vai entrar numa empresa a qual ele não consegue crescer, não por falta de necessidade, mas por falta de estrutura. Então, antes de qualquer coisa, entenda as versões básicas da estrutura da sua empresa. E para que você possa ter uma estrutura bem estabelecida, você precisa entender quais são os processos necessários. Uma empresa de pequeno porte, o mínimo que ela tem que ter é um processo administrativo, um processo comercial e um processo financeiro. Se trabalhar com um produto físico, que a maioria das pessoas trabalham, um processo de estoque. Então, você trabalhando com os processos mínimos, você consegue ter uma boa estrutura e aí evoluir nessa estrutura gradativamente. Mas o mínimo produto viável, o MPV mesmo, dos processos da sua empresa tem que estar bem estabelecidos, certo? Eu estou trazendo esse vídeo para vocês com um aspecto de trazer essa visão que a maioria dos empresários hoje não se preocupa. Eles só se preocupam em vender e ter bons vendedores. Mas um bom vendedor, ele só vai permanecer no seu time se tiver uma boa estratégia. Uma boa estratégia é um bom processo. E o cliente, ele só vai ter ali o NPS, uma boa satisfação dentro da sua empresa, se o processo for muito bem desenhado, se ele tiver uma estrutura clara da qual ele está seguindo. Hoje você manda mensagem para a maioria das empresas hoje, fica lá um dia ninguém responde. Por quê? Porque não tem processo. Às vezes tem lá 5, 6 vendedores dentro da empresa e aí o cliente fica ali boiando no WhatsApp. Por quê? Falta de capacidade das pessoas? Nem sempre. Muitas vezes é falta de estrutura da empresa. Em trabalhar um bom funil, trabalhar um bom processo ali, para poder fazer com que a pessoa atenda o cliente na hora certa e assim possa atender a necessidade do cliente e efetivar uma venda no final das contas. Entenda que estrutura de empresa, ela vem antes de desenvolver uma equipe de alta performance. Porque uma equipe de alta performance não é desenvolvida numa empresa sem estrutura. E se você gosta desse tipo de conteúdo assertivo, direto ao ponto, para poder abrir a sua mente sobre como fazer uma boa gestão de empresas, pessoas, para atingir resultados profissionais e crescer dentro da sua carreira, clica no nosso botão de se inscrever. Toda semana temos conteúdos como esse e ativa o sininho para sempre ser notificado, certo? E se você quer ter mais conteúdos, você também pode seguir no Instagram, e também participar do nosso grupo de conteúdos exclusivo, onde todos os dias nós enviamos conteúdos para apoiar você no seu desenvolvimento. Quando você entende que os POPs são os procedimentos operacionais padrão, os processos da sua empresa, você vai começar por aí. Se você tem uma empresa hoje e está tendo dificuldades, primeiramente você tem que estruturar os seus processos, para depois pegar essas pessoas e executar esses processos e assim atingir resultados. Então, faça isso, analise. Se você não tem um processo hoje, modela de quem está fazendo bem, adapte conforme necessário para que você possa ter exatamente aquilo que você precisa para atingir resultado. A ação correta com as pessoas corretas, atendendo à necessidade do seu público-alvo e do seu cliente no final das contas.